Aqui em Marcos 3, nós lemos uma passagem onde Jesus ele vai escolher os seus 12 discípulos ali, aqueles que vão caminhar com ele, é bem no comecinho da jornada de Jesus no seu ministério. E aqui é interessante que é destacado algo no texto que faz com que a gente perceba uma intencionalidade em Jesus. Ele fala que Jesus chamou para si aqueles que ele quis. Ele, em meio a uma multidão, em meio a várias pessoas que gostariam até de seguir ele, gostariam de estar próximos dele, por já ter visto grandes coisas que ele tinha feito, naquele momento ele decidiu escolher 12, e ele quis escolher aqueles homens. Ele chama para um monte, ele leva eles para um lugar de intimidade, ele leva eles para um lugar reservado e escolhe aqueles homens. Então, o próprio Jesus, ele mostra, ele através da sua palavra, ele mostra para nós que a intimidade, ela parte dele. A vontade de estar próximo, a vontade de estar perto de nós, vem do Senhor. Então Jesus, ele quis aquilo, ele quis que aqueles homens estivessem perto dele. E esse fato, o fato do Senhor Jesus, ele querer, ele escolher, ele querer que você esteja perto, ele querer que aqueles discípulos estivessem perto dele, transforma aquela ocasião não somente em uma escolha dos discípulos de talvez segui-lo ou não, em algo muito mais especial. Ali é o próprio Deus, é o Criador do universo que deseja a sua presença perto dele. E naqueles 12 discípulos existiam pessoas que eram improváveis de ser escolhido pelo próprio Deus. Talvez a hipótese mais inteligente seria que Deus iria escolher alguém bem preparado, alguém que pudesse levar ainda mais adiante as palavras que Jesus ia ensinar. E se você olhar com uma visão empresarial, uma visão mais estratégica, você precisaria pegar pessoas que tivessem uma desenvoltura muito maior, talvez uma influência maior, uma condição maior de fazer aquela mensagem ser propagada através dos séculos. E naquele meio existiam pessoas improváveis, pescadores, iletrados. Assim como eu e você, muitas vezes olhamos para a nossa vida e enxergamos uma improbabilidade muito grande. Talvez aqui hoje estejamos entre improváveis, pessoas que não tinham muita probabilidade de ser escolhidas por Deus, ou até mesmo Deus querer você. E se você faz uma autoanálise e percebe, poxa, eu acho que Deus ele não iria me querer desse jeito que eu sou, eu tenho muitas imperfeições, não sou o mais qualificado para a tarefa, não sou o mais qualificado para estar perto dele. Esses 12 que foram escolhidos, entre eles tinha aquele que iria traí-lo, mas ele quis. Partiu do coração de Deus, partiu do coração de Jesus querer aqueles homens perto dele, inclusive aquele que iria traí-lo. Só quem sabe a dor de ter sido traído por algum amigo, sabe o que Jesus sentiu quando isso aconteceu, mas ele quis. Assim como ele quer que eu e você estejamos próximos a ele. E hoje nós vamos falar um pouco sobre intimidade. Intimidade com Deus. O resultado que a intimidade com Deus vai gerar na tua vida, o que é ser íntimo de Deus. E esse é o primeiro ponto onde Deus cria essa intimidade. Ele é o principal
interessado nisso, é Ele que deseja primeiro, isso parte dele, a vontade vem dele. Então, é importante entender que quando Jesus escolheu esses discípulos, essa vontade não estava guardada no coração daqueles homens, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de buscar, a vontade de orar, a vontade de jejuar, tudo vem dele. Tudo vem dele. Ele escolheu aqueles homens, mesmo sem muito preparo, mesmo sendo improváveis, e através da sua graça, entregou um destino profético para eles, transformou a vida daqueles homens. Pescadores se transformaram em apóstolos, marcando a história da humanidade, levando adiante a mensagem da salvação, a mensagem da luz, a mensagem de vida que transforma a vida de todo homem. Por isso nós estamos aqui hoje, por isso nós conhecemos essa história, porque aqueles improváveis, alcançados pela graça, levaram adiante. E talvez você seja um improvável aqui hoje, o mais improvável entre os homens, mas Deus te escolheu para estar aqui hoje, para você ser alcançado por essa graça, para você levar adiante, você entrar em um lugar de intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, ele foi responsável por escrever uma grande parte do Novo Testamento, a maioria das cartas que estão na Bíblia foram escritas por ele. Mas antes disso, ele era um perseguidor da igreja, ele era alguém que matava os cristãos, ele era alguém que perseguia Jesus Cristo, ele não queria ver essa mensagem ser levada adiante, ele achava aquilo algo muito ruim, ele combatia. E então, Jesus tem um encontro com ele, transforma a vida dele, e vai falar com Ananias. E aí Deus fala com Ananias e fala: olha, vai chegar para você esse homem aí, esse Saulo, o perseguidor, vai chegar para você, você vai orar por ele, faz isso que eu estou te mandando, você vai curar a visão dele. E aí Ananias começa a olhar aquilo e fala: não, mas Jesus, esse cara é perseguidor, ele é mau, ele é do time contrário, ele não joga no nosso lado, ele está contra nós, ele tem autorização para prender a gente, fazer a gente negar o teu nome. Jesus, eu não posso me apresentar a ele, esse homem não é quem o Senhor pensa que ele é, ele não é capacitado, ele não é uma pessoa para isso, escolha outro. Mas quando Ananias falou isso, a resposta de Jesus é a mesma para mim e para você hoje. Jesus olha para Ananias e fala: olha, não importa o que aconteceu, ele é um vaso escolhido por mim. Não importa qual a situação atual, ele é um vaso escolhido, eu escolhi. Não importa qual seja a circunstância, a escolha de ter uma intimidade, a vontade de ter intimidade sempre partiu de Deus. Era Ele que descia no Éden, lá no jardim. Era Ele que se apresentava todos os dias na viração do dia ao homem. Era Ele que chegava para ter intimidade, para estar próximo, para estar perto, porque Ele sabia que a presença dEle faria bem ao homem. Então, a intimidade parte dEle. Nós sabemos que porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. DEle é a origem, por Ele é o efeito, e para Ele é o destino. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em Êxodo 25, Jesus já começa a ser introduzido no formato do tabernáculo. Deus, Ele manda
o povo construir um tabernáculo, e a partir daquele momento ele fala: construa para mim um santuário, construa um tabernáculo, e eu habitarei entre vocês. Quando ele fala que habitará entre os homens, ele não fala que habitaria dentro do tabernáculo ou dentro daquela tenda, mas entre os homens. E essa palavra se cumpre em Jesus Cristo, aquele que recebe o nome Emanuel, Deus conosco. Aquele que completa o plano de Deus, de que habitaria no nosso meio, de que habitaria entre os homens, de que estaria junto com os homens. O Verbo se faz carne e habita no nosso meio, anda com a gente. Depois que Jesus ele vai para o Pai, ele ascende aos céus, ele deixa o Espírito Santo, e agora não mais é Deus habitando entre nós, mas é Deus habitando em nós. O Espírito Santo que a partir daquele momento habitaria dentro de mim e de você. Essa é a vontade de Deus, é esse o caminho que Ele trilhou para que eu e você pudéssemos ter intimidade com Ele. Intimidade com Deus. Conhecer plenamente, assim como somos conhecidos. Atos 17, 27 diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor criou um caminho para que eu e você pudéssemos ter intimidade com Ele. Intimidade com Deus, não para benefício próprio, mas uma intimidade que transforma cada um de nós. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais parecidos com Ele, mais limpos, mais santos, mais puros ficamos, e aí somos separados, somos santificados desse mundo e nos apresentamos a Ele. Esse é o propósito, é isso que Deus deseja com gerar uma intimidade. A intimidade, ela gera humildade. Não mais uma vontade exagerada de agradar o seu próprio eu, uma vontade, um desejo que nunca acaba de ser o centro de tudo, mas agora você entende que através da intimidade que você cria com o Senhor, você não precisa mais do holofote, você não precisa mais ser o centro, você precisa, na verdade, se aproximar dele. Quanto mais você se aproxima, mais você quer diminuir para que ele possa crescer. Foi assim que João Batista entendeu e descreveu muito bem: é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. A glória pertence a ele, a noiva pertence ao noivo. Então nós, como amigo do noivo, nos alegramos. É isso que ele fala. Precisamos diminuir para que ele cresça. A intimidade com Deus gera a humildade. E o contrário, a ausência da intimidade com Deus, quando você se torna um estranho para Deus, a soberba começa a crescer no seu coração, você começa a ser tentado, e não só a ser tentado, mas a cair em tentação. Filipenses 2, do 5 ao 7, diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo que Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens.
Ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo grandioso, esvaziou-se, decidiu se colocar numa condição de humildade. E quanto mais íntimos de Deus, quanto mais próximos de Deus você estiver, mais vai ser natural para você fazer isso. Mais vai ser natural para você ser uma pessoa humilde. E não uma humildade, uma falsa humildade, como que até uma soberba disfarçada, dizendo: olha como eu sou humilde, eu deixo os outros passar na minha frente, olha como eu sou humilde. Mas uma humildade genuína, de olhar e falar assim: se é pelo reino, mesmo que não seja através de mim, pode ser através de você, então vamos lá. Intimidade com Deus acaba com a competição. Você percebe que quanto mais próximo de Deus você fica, mais você conhece aquilo que Ele tem para você. Foi assim que aconteceu com Pedro, quando ele entende quem Cristo é, e ele fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebe de imediato como que um espelho, para entender também quem ele é para Deus. Próximo de Deus, você vai entender quem você é, e você vai descobrir que você é original, e não existe competição para quem é original. Deus tem um caminho pronto para você, sem passar por cima de ninguém, sem precisar dar nenhum jeito, sem precisar usurpar, sem precisar mentir, enganar, sem precisar fazer um atalho. Não, Ele tem um caminho original para você. É perto dele que você descobre esse caminho. Intimidade gera humildade. Em Romanos 5, do 12 ao 21, a gente tem um paralelo que é traçado ali entre Adão e Jesus. Não vamos ler agora, porque para não ficar muito longo, mas resumidamente é um paralelo que fala os pontos onde a humanidade se enxerga em Adão, e onde Jesus ele vem para redimir tudo isso. Porque através de um só homem veio a condenação, veio o pecado, veio a morte, e através da raiz de Adão nós hoje vivemos em meio ao pecado. Nascemos no pecado, vivemos num mundo cheio de pecado por causa da concupiscência dos olhos de Adão. Mas como Deus é justo, através de um só homem, Jesus Cristo, toda a redenção, ela é possível, ela é alcançada para mim e para você. Mas o que é interessante é que Adão foi feito grande. Adão olhou para a possibilidade de se tornar igual a Deus, de ser grande, de ser relevante, e caiu em tentação. A soberba, a arrogância de querer ser grande derrubou Adão. Mas Jesus, sendo grande, se fez pequeno para que nós pudéssemos nos levantar. Essa é a diferença. Esse é o caminho que Deus quer que nós comecemos a traçar. Um caminho de intimidade com Ele. Um caminho onde não mais eu quero ser grande, mas eu quero levantar. A mensagem do diabo, quando está tentando Jesus, é: olha, transforme essas pedras em pães. Benefício próprio. É saciar o seu ego, é saciar as suas vontades, é ter vantagem em algo. Já que você é filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Mas a mensagem de João Batista é: e se Deus quiser, Ele pode transformar essas pedras em filhos para a glória dEle. A mensagem da arrogância é aquela
que fala do benefício próprio. Transforme as pedras em pães, e aí você vai ter o que comer, e aí você vai se dar bem. João Batista, no entanto, olha e fala: não, vocês ficam brigando, dizendo quem é filho de Abraão. Se Deus, Ele quiser, Ele através dessas pedras transforma filhos. Não é em benefício próprio. A tua intimidade com Deus não é para dizer: eu leio Bíblia, eu oro tantas horas, eu faço milagres, se eu tocar os enfermos são curados, se eu pregar as pessoas se convertem, se eu cantar as pessoas são libertas. Não, é para que das pedras nasçam filhos, para que o reino de Deus seja levantado nessa terra. Intimidade com Deus gera em você uma humildade automática. Ainda em Tiago 4,10 ele fala: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará no tempo certo. Sabe aquela história de que os humilhados serão exaltados? E se você se humilhar diante do Senhor, Ele o exaltará. E essa exaltação não representa uma revanche aqui na terra, não representa uma volta por cima aqui diante dos seus inimigos, diante daqueles que colocam o dedo na sua cara e te dizem que você não vai ser ninguém. Na verdade, a intimidade com Deus vai te mostrar que você não precisa de nada disso. Humilhe-se diante de Deus, apresente-se a Ele em humildade, em adoração, com um coração quebrantado, aproxime-se dEle, e Ele te exaltará. Quando você tem intimidade com Deus, intimidade com Jesus, significa ter intimidade também com a sua palavra. Hoje não é muito difícil de você ouvir alguém dizendo: olha, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, eu acho Jesus muito massa, eu acho Jesus incrível. E aí fala dos grandes feitos de Jesus, e quando lê a Bíblia, lê as grandes maravilhas que Jesus faz, e Ele caminhou sobre as águas, então Ele vai resolver todos os meus problemas. Ele multiplicou o pão, então esse mês Ele vai multiplicar a minha feira. Ele faz as maravilhas, Ele cura o cego, então Ele cura a minha doença. Ele vai me curar, me transformar. Não, você entendeu tudo errado. Tudo que Jesus fez, o que Ele realizou, é para mostrar que Ele tem autoridade sobre tudo, não para saciar as suas vontades. O próprio Jesus, Ele fala: se alguém me ama, João 14:23, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, o meu Pai o amará, e nós viveremos e nele faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Quem quer ter intimidade com Cristo, quem quer ter intimidade com Jesus, precisa amar as palavras dEle. Não somente os seus milagres, não somente as suas maravilhas, precisa buscá-lo. Não pelo que Ele pode oferecer com suas mãos, mas pelo que Ele pode te dar de ensinamento, que Ele pode transformar a sua vida por completo, obedecendo a sua palavra. Em Tiago 1 ele fala sobre o homem que escuta essas palavras e não pratica. É como alguém que se olha no espelho agora e logo precisará voltar a olhar, porque
porque se esquece, a imagem vai sumindo. É assim ou não é? Se não fosse, você não precisava todos os dias se olhar no espelho de novo para ver como você está. Você saberia como é a sua imagem, mas isso vai se esvaindo ao longo do dia. Você se olha agora, daqui a pouco se olha de novo. E se você ouve as palavras de Jesus e não as pratica, você não tem intimidade com Ele. Você não ama Jesus. Você se apoia como alguém que se apoia em uma teia de aranha que logo rompe e você cai. É muito frágil, é muito superficial. Você pode conhecer toda a palavra de Deus, mas se não tiver intimidade, você vai ter um oceano de conhecimento, mas com um palmo de profundidade. Intimidade. Intimidade com Jesus é intimidade com a sua palavra. As palavras de Jesus são muito mais do que aquilo que você ouve quando vem na igreja, do que aquilo que você ouve quando escuta um podcast, quando vai ver uma pregação. Jesus, ele não era só mais um homem falando de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado, falando dele mesmo para você. Você está entendendo o que eu estou falando? As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. São palavras do próprio Deus. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado, andando e falando sobre coisas eternas para homens que estavam com os olhos nas coisas desse mundo. E a gente olha e pensa, poxa, os discípulos tinham que ter aproveitado mais a oportunidade. Mas isso não é diferente do que está acontecendo hoje em dia, do que acontece agora comigo e com você. Você está ouvindo palavras, não de um homem, não de alguém que foi influente, não de um mestre, um sábio, um rabino que viveu há 2000 anos, não, mas do próprio Deus que decidiu se fazer homem, vir aqui para a terra e falar com você. É mais do que a letrinha vermelha grifada na sua Bíblia. É uma palavra que é marcada hoje, mas que guarda ela para sempre. É marcada na eternidade. Quem deseja ser íntimo de Jesus, precisa ouvir a mensagem dele. Não um evangelho fictício, não um evangelho inventado, não uma mensagem criada na sua cabeça ou pervertida para que se adapte, adaptada para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, adaptada para se encaixar na sua vida. Não, Jesus é amor, Ele releva, Ele entende, Ele diz, eu vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus entende que eu preciso buscar as outras coisas, Ele entende porque meu coração está desse jeito, Ele é um Deus de amor. Enquanto o que Ele fala é, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras de amor também são duras, palavras de amor precisam transformar. A própria palavra de Deus diz que aquele que ama, um amigo, ele fala duro, mas o inimigo multiplica beijos. É mais fácil ser conivente com o seu pecado, é mais fácil ser conivente com as concessões que você abre na sua vida do que confrontar aquilo que está errado e precisa ser transformado. Porque a transformação e a mudança, ela dói. Não acontece da noite para o dia. Existem processos, existem tempos, precisa ser respeitado.
E para um ser humano que está acostumado a pedir agora e receber daqui a 5 minutos, para um ser humano que está acostumado a tudo acontecer baseado na sua rotina, em como é que deve ser os seus dias, como você pensa que deve ser, é muito difícil de conceber a ideia de que Jesus, um Deus de amor, não vai ser compreensivo com o que você faz de errado. Se você deseja ter intimidade com Deus, precisa não somente ouvir a palavra de Deus, não somente ouvir as palavras de Jesus, mas praticá-la, colocar em prática quando Ele diz: se você quer falar do cisco do olho do seu irmão, então tira a primeira trave do seu. Pode cuidar do seu irmão, seja um irmão bom, cuide do seu irmão, mas cuida primeiro de você. Pode falar sobre santidade, mas primeiro se limpa. Escuta a mensagem que Jesus tem. Pode me seguir. Se você quer vir após mim, pode vir. É um caminho de vida, de liberdade. Ele fala: vem. Mas pegue a sua cruz e me siga. O preço pelo meu e pelo teu pecado já foi pago. E não há nada de que eu e você possa fazer para merecer, para ser digno de receber a salvação que vem através de Jesus. Não há nada. Mas no céu, perto dele, próximo a Ele, não chega pecado. Luz e trevas não combinam. A palavra fala que Ele é luz. Perto dele, o pecado é destruído, disseminado, destruído, apagado. Não dá para chegar perto dele, não dá para ter intimidade com Deus com as mãos todas cheias de pecado. Mas dá sim para você limpar as suas mãos, limpar as suas vestes e seguir esse caminho. Quem quer ter intimidade com Deus, anda em humildade, ama a palavra de Deus, ouve e pratica. Intimidade com Deus gera santidade. Lembra quando a gente falou no começo, lá, quando Jesus ele vai escolher os seus discípulos, ele chama, ele convida aqueles que ele quer, e chamou para si aqueles que ele quis. Novamente, já no final da sua trajetória, no final do seu ministério, ele se retira para o monte, chama 3 dos que ele quer. Aqueles que são considerados os 3 mais próximos, os 3 mais íntimos, os 3 que estão mais perto de Jesus. Ele chama esses para estar próximos a Ele. Novamente se retira, novamente vai para um lugar de intimidade, novamente ele vai para o monte, agora não com 12, mas com 3. Aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que tomam uma decisão de andar em intimidade com Deus, de viver uma vida íntima com Deus, ter momentos especiais com Deus, conseguem desfrutar
de algo maravilhoso. Esse momento é conhecido como o momento da transfiguração. E naquele dia, Jesus ele chama esses 3 mais próximos, vai adiante, leva eles para o monte, vai para um lugar de intimidade, e naquele lugar, a palavra fala que as vestes dele começam a ficar transparentes, começam a ficar reluzentes, por dentro sai uma luz, é adicionado uma intensidade, fala que nenhum lavador, nenhum homem conseguiria lavar uma roupa e deixá-la tão branca como ela ficou naquele momento. Na transfiguração, Jesus conseguiu mostrar a intimidade, aquilo que estava guardado dentro dele, a pureza, a santidade, aquilo que tem de mais belo, aquilo que tem de mais santo dentro dele, diante dos olhos de homens mortais, homens improváveis, aqueles mesmos do começo, como eu e você. Desfrutaram de uma santidade que talvez fosse indescritível, talvez não conseguissem expressar, nem se quisessem. Isso gera em cada um deles um caráter de santidade também. Negando a si mesmo, negando a própria vida e pondo em prática aquilo que eles aprenderam quando tiveram intimidade com Deus. Foram humildes, entenderam que eram peregrinos nesse mundo e que precisavam abençoar e levar as boas novas do reino para onde quer que fossem, para todos os lugares da terra, e custando o que custar. Aplicando a palavra de Deus, aquilo que eles receberam de ensinamento, levando adiante para os seus discípulos e para os discípulos dos seus discípulos, até chegar aqui em nós, e gravaram a palavra de Deus na eternidade. Pessoas que através da intimidade com Deus tiveram não somente a sua vida transformada, mas transformaram a realidade do mundo em que viviam. Você crê que isso é possível no dia de hoje? Ninguém crê? Vocês estão aí? Vocês estão bem? Você crê que isso é possível no dia de hoje? Você crê que é possível transformar esse mundo somente se você decidir ter intimidade com Deus? Você crê nisso? Se você não crê nisso, eu vou te falar uma verdade que eu tenho completa certeza. É possível. Mesmo que mais ninguém, mesmo que o mundo inteiro se volte contra Deus, se você decidir ter intimidade com Deus, verdadeiramente, você pode transformar o mundo inteiro à sua volta. Porque isso aconteceu com esses homens, aos que foram escolhidos por Deus, foram perseguidos, e toda a região, todos os lugares por onde iam, por onde passavam, eram perseguidos. O apóstolo Paulo, quando foi preso, escreveu uma das mensagens mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Ele fala sobre os açoites, fala sobre os naufrágios, fala sobre tudo aquilo que ele sofreu, as prisões. Por último, ele diz que todas essas coisas que aconteceram contribuíram para que a mensagem de Deus fosse levada adiante. E ele fala: eu estou algemado, mas a palavra não pode ser presa.
Homens que morreram de forma cruel, torturados, aprisionados, injustiçados, sem ter feito mal algum, pelo contrário, tendo feito um bem enorme a toda a humanidade, foram massacrados. Mas homens não morrem por aquilo que faz de conta. Homens não morrem por aquilo que eles duvidam. Homens morrem por aquilo que acreditam. Foram fiéis e acreditaram, tiveram fé, mas por causa da intimidade que eles desenvolveram com Cristo. Uma intimidade com Deus que vai muito mais além do que reuniões como essa. Intimidade com Deus que vai muito mais além do que ouvir 1 ou 2 horas de pregação. Intimidade que vai muito mais além do que você ler um capítulo por dia, quando você lê no seu aplicativo de devocional que faz a notificação para você não esquecer de ler a Bíblia. Intimidade com Deus vai muito mais além. Parte dele a vontade que há no nosso coração de buscá-lo, de ler a Bíblia, de jejuar e de conhecer cada dia mais. Mas parte de nós a decisão de fazê-lo. Parte de mim, de você, a decisão de se comprometer e falar agora, a partir de hoje eu quero viver uma vida de intimidade com Deus. Precisa fluir de você a decisão. Precisa estar em você a decisão, a tomada de decisão de dizer: até aqui foi de um jeito, mas daqui para frente eu vou me aproximar dele. Vai ser diferente, vai ser de um jeito ao qual eu nunca fiz antes, eu nunca apliquei antes. Faça esse teste, faça uma experiência, faça um experimento, aplique a palavra de Deus, decida ter tempo com Ele, decida criar intimidade com Deus e veja o que vai ser transformado. É impossível você se aproximar de Deus, é impossível você estar caminhando com Deus, você está em um ambiente de intimidade com Deus e continuar querendo fazer as coisas do seu jeito, querendo conquistar espaços, passando por cima de outras pessoas, querendo conquistar sucesso, passando a perna em outras pessoas, mentindo, roubando, enganando. É impossível você estar próximo de Deus e continuar com esses hábitos. A verdade é que se aproximando dele, tudo vai mudar. E se você pratica isso, se você de forma inconsciente está preso nessas coisas, nessas práticas, nesses hábitos, comece a se policiar e se aproxime de Deus. A palavra fala: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês, diz o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que clamam, daqueles que querem, que desejam se aproximar dEle. Ele criou um caminho novo, um caminho cheio de coisas boas para mim e para você, é um caminho original. Esqueça o que passou, esqueça o que ficou para trás e comece a caminhar em direção a esse alvo. Quando isso for o centro da sua vida, quando estar próximo de Deus for o centro da sua vida, quando você colocar em primeiro lugar
a intimidade. Quando você colocar em primeiro lugar, o desejo do seu coração for se aproximar dele, não há limite para o que Deus pode fazer. Não há limite para onde Ele pode te levar. Eu tenho certeza que você não consegue nem imaginar, talvez a sua mente não consegue nem alcançar o lugar aonde Deus Ele pode te levar através da sua graça. Assim como eu tenho certeza que nem nos seus maiores sonhos, aqueles discípulos, aqueles pescadores pensavam que um pescador da qualidade deles iria estar gravado na história como um homem, um mensageiro de Deus aqui na terra. Mas é possível. É possível. O mundo, a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E não dos filhos de Deus que estão aqui ou ali, mas dos filhos de Deus que estão em Recife, em Pernambuco, no Brasil. É você. Talvez aqui, através da graça de Deus, estejam aqueles que vão levar a mensagem do Senhor pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Não há limites para o que Deus pode fazer com você. Há lugares, há pessoas, há povos que Deus Ele quer confiar nas nossas mãos. Ele quer confiar na sua mão, Ele quer fazer com que você chegue muito mais além do que qualquer outro já foi. Porque Jesus, Ele, para os seus discípulos, Ele olhou e mesmo tendo feito grandes maravilhas, Ele falou: vocês, são vocês. Ei, vocês aí, vocês vão fazer obras muito maiores do que essas. E aqueles que vieram até aqui, que deixaram a mensagem conosco, fizeram grandes coisas e alcançaram grandes feitos, mas eu e você faremos obras muito maiores pelo nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, e só no nome dEle. É só através dEle, é só por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele existimos, nos movemos e caminhamos. Você deseja ter intimidade com Deus? Viver esse novo e vivo caminho, viver essa experiência de não mais olhar para as coisas desse mundo, mas focar naquilo que é eterno. Buscando agora não um benefício nessa terra, ou até mesmo uma pátria que seja sua em meio a tantas outras, mas uma pátria celestial. É necessário se aproximar de Deus e desenvolver humildade. É necessário se aproximar de Deus e desenvolver um amor pela sua palavra. É necessário se aproximar de Deus e desenvolver a santidade. Isaías 6, na visão do profeta, quando ele vê os serafins proclamando, ele não diz que os serafins estão proclamando para o Senhor. Ele não diz que os serafins estão proclamando a Deus. Ele fala que eles cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
a sua intimidade com Deus, que vai gerar humildade, amor pela palavra e santidade em você. Que seja proclamado não somente aos ventos, mas a todas as outras pessoas, que todos possam ouvir e que proclamemos uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade do Senhor precisa ser proclamada através da sua vida. Seja você uma voz profética nessa geração. Seja você uma voz profética dentro da sua casa, na sua família, na sua igreja. Faça a diferença. Intimidade com Deus vai gerar em você um desejo incansável, assim como os anjos cantam. Assim será a sua boca proclamando que Ele é santo. É tudo o que nós buscamos. E se você acha que não é tão importante assim, meu amigo, você está no lugar errado. Se ter intimidade com Deus não é o propósito original, o princípio básico, o que fez você se levantar da sua cama hoje e vir para essa igreja nessa noite, se o que fez você vir aqui não foi buscar, encontrar e ter intimidade com Deus, você veio no lugar errado. Ele não pode ser um amuleto para transformar a sua vida em algo melhor. Precisa ser tudo. Tudo. Você precisa se aproximar. Você precisa conhecer, precisa querer Ele mais do que o que Ele pode te dar. E essa é a noite. Essa é uma noite para você recalcular a rota. Talvez até aqui você tinha entendido de uma forma errada e estava buscando as mãos de Jesus, aquilo que Ele podia te dar, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor. Mas eu te convido hoje a não conhecer somente as mãos, não conhecer superficialmente. Todos conhecem o Salmo 23, até aqueles que não seguem a palavra de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, eles conhecem o Salmo 23. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um conhecimento superficial. Hoje o convite não é para conhecer o Salmo 23, é para conhecer o Senhor do Salmo 23. Há um novo caminho. Esquece o que falaram para você, esquece as estratégias, esquece o jeitinho. Ele criou o caminho, é só você seguir o que o Senhor Jesus está falando, o que Ele está querendo, o que Ele está fazendo. Quer ver o mover de Deus acontecendo aqui na terra? Esteja aonde Deus está, tenha intimidade, ande perto dEle, você vai ver os milagres acontecer. Talvez o primeiro lugar que você veja o milagre acontecer seja na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. Mas também talvez não seja. Mas você vai ver. Você vai ver as maravilhas que é estar próximo, é ser íntimo de Deus, é conhecer não superficialmente, é ter uma visão não como por entre espelhos, uma visão embaçada,
uma imagem turva, mas conhecer plenamente, face a face, sem espaços entre nós. Há um caminho. Aproxime-se do Senhor. Decida viver em intimidade com Ele. Transforme os seus dias em dias que não são criados ou programados para agradar o seu eu. Viva para a glória de Deus. Seja uma vida para a glória de Deus. E se mudar, se Ele mudar os planos, se Ele tiver uma ideia melhor, isso pode até parecer prejuízo ou perda momentânea, mas tenha certeza, se você seguir a Cristo, se você viver uma vida para a glória de Deus, acabaram as perdas na sua vida. Acabou o tempo do choro, acabou o tempo do sofrimento. Basta viver uma vida para a glória de Deus, que o tempo de cantar chegou. O tempo de viver uma plenitude de vida, uma vida em abundância, uma vida completa, uma vida satisfeita. Não vai depender mais de quanto você ganha, ou da quantidade de amigos que você tem, ou da quantidade de pessoas que você agrada, ou da aprovação de homens. A abundância de vida é incondicional. Ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, ninguém pode perverter, ninguém pode tocar naquilo que Deus tem preparado para mim e para você. É só se aproximar dele. Feche seus olhos por um momento.